seca as tuas lágrimas. Com lágrimas nos olhos, você ora, soluçando a Deus, implora forças pra sobreviver. O Senhor é a tua força. O céu se move porque Deus atende o teu pranto, Ele entende. Manda alguém te socorrer. E o socorro chegou. E por você Deus estremece terra, quebra as cadeias pra te libertar. Onde estiver, Ele manda um anjo até o cativeiro para te buscar. Deus entra em cena contra o inimigo e mostra que contigo Ele sempre está. Quem toca em você está tocando em Deus e procurando fogo para se queimar. Você está à sombra do Onipotente. Você tem 1000 motivos para seguir em frente. Quem vier te ofender, com Deus vai ter que guerrear. Mais uma vez, agora eu quero ouvir vocês. E por você Deus estremece terra, quebra as cadeias pra te libertar. Onde estiver, Ele manda um anjo até o cativeiro para te buscar. Deus entra em cena contra o inimigo e mostra que contigo Ele sempre está. Quem toca em você está tocando em Deus e procurando fogo para se queimar. Você está à sombra do Onipotente. Você tem 1000 motivos para seguir em frente. Quem vier te ofender, com Deus vai ter que guerrear. Com Deus vai ter que guerrear. Eu vejo a mão de Deus sobre a sua vida, a sua casa, seus sonhos, projetos, seus filhos, sobre a Assembleia de Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos ficar em pé, igreja? Povo amado, povo que avança, avançando pela fé. No olhar de um irmão, vejo a mão do Mestre. No viver, no morrer, vejo a mão do Mestre. Na poesia, na canção, no pulsar do coração. Vejo a mão de Deus, sinto a mão de Deus na emoção que estou sentindo. Eu vejo a mão de Deus em saber que estão me ouvindo. Eu vejo a mão de Deus. Vejo a mão de Deus. O sol nasceu, o sol se pôs, fica a mão do Mestre. O ano vem, fica a mão do Mestre sobre nós a proteger. Sobre todos posso ver. Veja a mão de Deus, sinto a mão de Deus na emoção que estou sentindo. Eu vejo a mão de Deus em saber que estão me ouvindo. Eu vejo a mão de Deus em saber que estão me ouvindo. Eu vejo a mão de Deus. Vejo a mão de Deus.
te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Avance pela fé. Não olhe para as circunstâncias. O nosso Deus é o Deus do impossível. Rio de Janeiro, estou aqui, pastor. Soldado, pode contar comigo. Eu amo vocês. Obrigada pelo carinho com que vocês sempre me receberam. Pastora Rebeca, você é tão linda, tem um coração tão generoso. Muito obrigada por me permitir estar aqui com vocês. Gente, eu cantei como orquestra. Eu estou aqui com vocês. Eu estou sonhando, é verdade. Deus abençoe a todos. Amo vocês. Obrigada Ramon, Deus te abençoe. Obrigada, igreja amada. Tome assento. Eu sei que hoje vocês vão ser generosos. Nós somos, vocês sabem, venham ao culto, sairão antes das 9 horas. Hoje, como é festa e tanta gente aqui, vamos ser generosos com um pouquinho mais de tempo. A Cristina deve voltar para cantar mais um hino depois conosco e a gente fazer um grande momento de encerramento juntos aqui. Eu subi aqui para abraçar e apresentar para vocês esse nobre irmão. Ele é um irmão igual a gente, cheio da graça, cheio do poder de Deus, cheio do fogo. Qual a diferença dele? Esse irmão convive com os mais altos níveis da intelectualidade brasileira. Ele é professor na USP, convive com os maiores nomes, e esse é o púlpito dele. Ele é o pastor naquele lugar. Simples, como nós vemos o ministro André Mendonça colocando seu rosto no chão junto conosco. E é muito bom ver um jovem intelectual, dado por Deus, mas pastor, que se identifica com isso. Esse púlpito aqui, sempre abençoado, com meu irmão Davi Lago. Eu vou pedir que vocês, ao mesmo tempo que sussurre, Deus abençoe o pastor Davi Lago, dê um aplauso a homens que servem a Deus nesses lugares difíceis como esse aqui, por favor. Toda a glória a Deus. Obrigado, querido pastor Samuel, Rebeca. Saúdo a amada Assembleia de Deus com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir a palavra em Lucas, no capítulo 18, verso 1 a 8. A parábola da viúva persistente. Evangelho de Lucas, capítulo 18, apenas 8 versos, vamos ler juntos. Diz assim a palavra de Deus. Então, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva, que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema Deus, e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Que a palavra do Senhor frutifique e multiplique em nossas vidas,
no nome santo de Jesus, e a igreja diz: amém. Toda parábola de Jesus tem uma lição principal. E esta é tão importante, porque o próprio Jesus nos ensina qual é a lição. Ela é uma parábola modelo, uma parábola pedagógica que nos ensina a aprender e estudar as outras parábolas. E qual é a lição da parábola? Você pode repetir comigo? Orar sempre e nunca desanimar. Só que agora você vai falar sem estar desanimado, amém? Orar sempre e nunca desanimar. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. O contexto aqui é muito simples. Jesus estava falando sobre o futuro. Jesus estava falando sobre as últimas coisas. E Jesus deu o exemplo, no final do capítulo 17, da mulher de Ló, que olhou para trás, que ficou presa no passado. Ele disse: não, vocês têm que avançar, assim como a Assembleia de Deus tem avançado nesses 112 anos, sem medo do futuro, amém, queridos? Não tenha medo do futuro, porque Jesus já está lá. Cada um dos seus dias, cada um dos seus amanhãs, antes de chegar a você, ele passa por Jesus. Você recebe essa palavra? E agora Jesus coloca então a história dessa viúva. A história é muito simples. Havia uma viúva injustiçada. Jesus não explica qual que era a injustiça, mas era uma mulher que tinha um adversário. A Bíblia fala muito sobre a figura da viúva injustiçada. Sobre, por exemplo, em segundo livro de Reis, capítulo 4, verso 1, tem a história de uma viúva, de um credor que queria arrancar as terras dela. Jesus denunciou os líderes fariseus, porque eles devoravam casas de viúvas. Então aqui Jesus não fala qual que era o desafio dessa mulher, mas ela sofria uma injustiça. Ela não queria vantagem, ela queria simplesmente justiça, o que era direito dela. Ela não queria que a injustiça prevalecesse, simplesmente que os tribunais funcionassem. Como é ruim ser injustiçado. Como é ruim quando algo acontece com cada um de nós, que nós nos sentimos violados, violentados. Eu me lembro, pastor Samuel, quando eu era menino, ainda na escola, na 5ª, 6ª série, eu lembro que eu tinha que apresentar o dever de casa para a professora. Tinha que chegar no começo da aula e apresentar para a professora a lição de matemática. E meu número, nem eu entendo meu número. Deus tem misericórdia, meus irmãos. Dá uma olhada aqui, eu anoto aqui o esboço da mensagem, nem eu entendo a minha letra, é o Espírito que vai revelando, meus irmãos. E aí eu fiz a lição, eu tinha preparado a lição, e aí chegou a minha vez. Eu chamo Davi, eu sempre fui no início da chamada, né? Quem tem nome com A, B, C, D, sabe como é que é? Nós somos os primeiros da chamada, né? Imagina Arão, ele era o primeiro de todas as chamadas na vida dele, né? Aí, logo no comecinho da aula de manhã, Davi traz o exercício, eu levei o exercício. Quando eu coloquei o exercício, professora, está aqui a lição. A professora olhou assim, olhou para mim e falou: Davi, você fez essa lição agora. Eu falei: não, senhora, professora, eu fiz a lição em casa. Não, eu estou olhando aqui, Davi, você chegou ali e fez isso aqui agora. Eu falei: professora, não, senhora, eu fiz ontem, professora. Eu fiz ontem. Aí ela disse assim: então por que o Espírito está me dizendo que você fez agora? Eu falei: só se for o Espírito de Beelzebul, professora, porque eu fiz ontem. Eu fui expulso da sala, louvado seja Deus, amém, queridos? Eu fui expulso para fora. Professora, a senhora só se for o Espírito de Satanás, porque é o Espírito da mentira. Ele que é o pai da mentira, eu fiz ontem. Ela brigou comigo, me expulsou da sala. Esse dia eu me senti, sabe quando você se sente assim, injustiçado? Eu fiquei irritado, eu tinha 10, 11 anos de idade, cheguei em casa, meu pai também é pastor, eu falei: pai, eu fui expulso da sala, a professora falou que o Espírito falou, ela está endemoniada, pai. Meu pai: calma, Davi, a vida é assim, na vida você vai ter injustiças, calma, respira, é assim, calma. Essa mulher, quem já foi injustiçado, é difícil, essa mulher,
ela foi injustiçada, alguém queria tirar algo que era dela, algo que era legítimo, lícito. Então, ela procurou o juiz, e aí Jesus diz então que o juiz era injusto. A Bíblia diz, Jesus fala assim, olha, esse homem, ele não se importava com Deus e nem com os homens, ele não temia Deus e nem aos homens, era um juiz corrupto, era um juiz que aceitava subornos, era um juiz que não praticava a justiça, era alguém então que é o contrário do que Deus espera de nós. Deus espera que você ame a Ele e ao próximo, e esse juiz não temia nem a Deus e nem se importava com as pessoas. Mas aí Jesus conta que essa viúva, ela não desistiu, ela persistiu. Existem pessoas que desistem fácil, mas essa mulher não. Essa mulher não sentou e ficou reclamando, pelo contrário, ela não tinha outro recurso, ela não tinha outra possibilidade. Então, ela suportou o insuportável, ela foi o contrário da mulher de Ló. Ela não foi alguém que ficou para trás, ela prevaleceu, ela continuou. E onde o juiz ia, ela aparecia, faz justiça. Ele acordava, abria a janela, ela estava lá, faz justiça. Na hora do almoço, ela aparecia, faz justiça. Onde ele andava, ela parava, faz justiça. Onde esse homem ia, ela, vai fazer justiça ou não vai? Ela colocava um recado debaixo da porta, faz justiça. Ela perturbou, faz justiça, faz justiça, faz justiça, faz justiça, faz justiça, faz justiça. Quando esse homem ia dormir, ele sonhava, faz justiça. E aí olha o que acontece. Por algum tempo, verso 4, ela se recusou, ele se recusou. Mas finalmente, Jesus dizendo, esse juiz disse para ele mesmo, ele é tão ensimesmado que ele só fala com ele mesmo. Ele falou com ele mesmo, olha o que ele disse: embora eu não tema Deus e nem me importe com as pessoas, esta viúva está me aborrecendo. A palavra aqui é a palavra hematoma que aparece no texto. Ela está me causando hematomas, ela está me agredindo, ela está me deixando roxo, ele está dizendo. Na minha tradução fala aborrecendo, mas é uma palavra bem forte que Jesus usa aqui. Essa mulher, é como se ele dissesse, essa mulher está me torturando. E aí ele diz, vou fazer justiça para ela, para que ela não venha mais me importunar. E aí Jesus então contou essa história com uma lição, para que eu e você possamos orar sempre e nunca desanimar. O objetivo dessa história é mostrar que eu e você, a Assembleia de Deus, todos os filhos e filhas do Senhor, precisam orar, ou sem orar, você vai desanimar. Sem clamar, seu destino é ficar pelo meio do caminho. Orar. Essa parábola mostra que a oração é a linguagem do simples para o poderoso. A oração é aquele clamor. Sabe qual que é o problema de muitas pessoas? Por que elas não oram? Porque elas estão cheias de si. Não oram, tem gente que não pede nada a Deus, porque não espera nada de Deus. O meu cunhado Giovanni, ele foi um grande jogador de futebol. Hoje ele é pastor, mas ele jogou no Barcelona, ele jogou no Manchester City, que foi campeão agora na Europa, ele jogou no Cruzeiro, hoje ele lidera os homens lá na Igreja Batista Getsemane em Belo Horizonte, é um pastor. Mas o Giovanni tem uma reunião de oração que o meu cunhado faz com a minha família, toda quinta-feira de noite, de madrugada, uma vigília no Monte Palmares, lá em Belo Horizonte. E ele vai orar, e convida atletas para oração, e convida os colegas para oração, e tinha um sujeito que nunca ia, não queria saber, não estava nem aí. Ô Giovanni, orar, para que orar? Não, vamos falar de negócio. Que orar de madrugada num monte? Que vou ficar num monte? Eu quero ficar num monte de coberta, dormindo. Que monte? E ele sempre, sabe, para que orar? Para que orar? Um dia, a filha desse homem, uma menininha pequenininha, 3 aninhos, estava correndo em casa, um vento bateu, a porta nos dedinhos da menina, esmagou os dedinhos da menina. Que Deus nos livre de acidentes domésticos em nome de Jesus.
Deus guarde os nossos filhos, netos, amém, igreja? Essa menininha, sabe, bateu, ela gritou, caiu, ela desmaiou de dor. O pai pegou, resumo, levou ela para o hospital. A menininha chorou, desmaiou de dor, ficou internada, os dedos estraçalhados. E aí, o médico líder da equipe falou assim: olha, talvez vai ter que amputar os dedos da sua filha. Aquele homem acabou o que sustentava ele. Como assim? Não, eu vou mudar o hospital. Não é mudar o hospital, não, coloca ela no avião, vamos levar para... Não é colocar no avião, não tem o que fazer a medicina. E aí o médico acalmou. Agora tudo que a gente pode fazer é esperar a reação do corpo dela. Não tem o que fazer agora, tem que ver como é que ela vai reagir o organismo dela. Esse homem entrou em desespero. Adivinha quem foi a primeira pessoa que ele ligou? Para o Giovanni. Giovanni, pelo amor de Deus, ora pela minha filha. Giovanni, cadê aqueles irmãos que vão no monte orar? Pelo amor de Deus, Giovanni, o que aconteceu? Ora, a minha filhinha pode ter os dedos amputados. E explicou a situação. E Giovanni, nós vamos orar. Resumo, pela misericórdia de Deus, ela teve a saúde dela restabelecida. Ela ficou boa, ela cresceu saudável, a mão dela está perfeita. Mas esse foi um dia que esse homem, colega do Giovanni, ele passou então a frequentar a reunião de oração. A vida dele mudou. Foi o dia que ele entendeu que nem tudo se resolve com dinheiro, nem tudo se resolve com poder, nem tudo se resolve no grito, nem tudo. Existem situações que só Deus pode intervir na minha e na sua vida. Jesus está dizendo: ore sempre, não desanime jamais. Clame ao Senhor, porque tem pessoas que não oram, porque tem pessoas que param de orar, porque pensam que não precisam de Deus, porque na prática dizem: eu não preciso de Deus, eu não quero Deus. Não, é orar e orar sempre. Quem quer sair desse centenário orando mais 112 anos e a chama não vai apagar? Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Vamos orar. Gente, na roça, lá em Minas Gerais, quem já viu bomba de água na roça? Bomba de água na roça. Poucas pessoas. A bomba é assim: quanto mais você usa ela, mais rápido sai água. Se você chega numa bomba que está funcionando com recorrência, você aperta assim, a água sai. Agora, deixa a bomba sem usar. Você tem que ficar ali bombeando até que a água vem. É a mesma coisa, a diferença é quem ora sempre e quem não ora nunca. A Bíblia fala, Jesus está falando que uma pessoa que tem fé, uma pessoa que tem regularidade, do seu interior fluirão rios de água viva. Ora sempre, não é orar no conta-gota, não é orar de vez em quando. Jesus contou essa parábola para que eles pudessem orar sempre, orar toda hora, orar todo o tempo. Davi orava de manhã, o Senhor ouviu a minha voz. Daniel, meio-dia, parava tudo na Babilônia, na cúpula do poder, vou orar agora. Quer dizer, Pedro e João, 3 horas da tarde, estavam indo para o templo para orar. Paulo e Silas, meia-noite na cadeia, é hora de oração. Toda hora é hora de orar. Por isso, abra suas mãos, a Bíblia diz em Romanos 12, perseverem na oração. Por isso a Bíblia diz em Efésios 6:18, orem no Espírito em todas as ocasiões. Por isso a palavra diz em Colossenses 4, verso 2, dediquem-se à oração. E por fim, 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. Louvado seja Deus. Vamos orar. Jesus está contando uma história para que eles pudessem então orar. Toda vez que eu começo a dar trabalho, reclamar demais, minha esposa Natália vira para mim e fala assim: Davi, você está perturbando, vai orar. Eu tenho um combinado com ela. Eu falei: Natália, toda vez que eu estiver perturbando, você me fala isso. E ela fala todo dia: misericórdia. Ela vira: vai orar, você não vem reclamar, vai para o quarto orar. Sabe como é que é na Coreia do Sul? Na Coreia do Sul, você conhece os relatos, uma igreja abençoada, quando no avivamento na Coreia do Sul, as igrejas compraram chalés, construíram chalezinhos de oração nas montanhas. Toda vez que alguém tinha um problema, Cristina, que alegria te rever, o pastor falava assim: pega essa chave. O que é isso aqui? É a solução. Mas o que é isso? Vai para o chalé orar. Depois você volta e tem um aconselhamento.
Não, mas pastor, eu estou com problema no casamento. Eu sei, vai orar. A melhor coisa que você pode fazer é clamar a Deus pelo seu casamento. Então as pessoas só podem ter o aconselhamento depois que elas ficaram um tempo de verdade diante de Deus orando. Só que nós nos acostumamos muitas vezes a reclamar para as pessoas, pedir coisa para os outros. Jesus contou essa parábola para nos ensinar a orar sempre e não desanimar. Mas o maravilhoso é que Jesus encerra então com 3 perguntas para mim e para você. Depois que Jesus ensinou essa lição, contou essa parábola, ele fez 3 perguntas para os seus discípulos. Primeira pergunta: Deus não fará justiça? Jesus ele vira para os discípulos e coloca o foco não na viúva, ele coloca o foco no juiz injusto. Ele diz: ouçam o que diz o juiz. O que Jesus está querendo dizer é muito simples. Se o juiz injusto atendeu o pedido da viúva, quanto mais Deus que é santo, santo, santo. Quanto mais Deus que é perfeito. Quanto mais Deus que não é indiferente, Ele nos ama. Então Jesus está dizendo isso. A sua visão de Deus afeta o modo que você ora. Quanto mais você conhecer o Senhor, o seu amor, o seu poder, a sua santidade, melhor você vai orar. Com mais biblicidade, mais palavra vai basear a tua oração. Por isso Jesus faz a primeira pergunta: Deus não vai fazer justiça? E o próprio Jesus respondeu: sim, Ele fará. O próprio Jesus responde, Ele diz: Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite. Eu lhes digo, verso 8, Ele lhes fará justiça. Primeiro incentivo então para a gente orar nesse aniversário é mais uma vez lembrarmos que Deus não é indiferente, Deus é fiel, Deus é o nosso porto seguro. As pessoas podem nos enganar, mas Ele é fiel, Ele é justo, Ele é verdadeiro, Ele é todo poderoso, Ele é eterno, de eternidade a eternidade Tu és Senhor. Ele é o nosso Pai que está no céu, Ele é a rocha dos séculos, é Jesus, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Meus amados irmãos, orar dia e noite, nós temos um intercessor junto ao Pai, e o nome dele é Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador, o único mediador entre Deus e os homens. Então ore, porque Deus vai fazer justiça. Deus fará justiça. As pessoas na terra podem te enganar, podem te trair, mas tem um que é santo e verdadeiro. Segunda pergunta que Jesus faz: Deus deixará vocês esperando? E Jesus responde: não, Ele vai responder depressa. O nosso tempo é o tempo de Deus é outro, mas aqui nós temos a promessa de Jesus. Ele vai responder no tempo dele, do jeito dele, e vai responder depressa. Eu me lembro quando meu pai ficou doente. Meu pai ficou com uma doença nos rins, e isso foi uma experiência que marcou a minha juventude. Ele reuniu meu pai e minha mãe, eu e meu irmão Lucas, a Priscila, reuniu a gente em casa, na sala, e meu pai falou assim, com os exames na mão: olha aqui, os rins do papai estão parando de funcionar, meus rins estão parando de funcionar. Meu pai falou: mas eu creio que Deus escuta as nossas orações. E eu fico olhando assustado para o meu pai. Eu sou o mais velho, eu tinha ali 12, meu irmão 10, a minha irmã 6. A gente ficou olhando para o meu pai. E meu pai falou: ó, quando vocês chegarem da escola, na hora do almoço, todo dia nós vamos orar aqui, né, para que Deus abençoe. E nós oramos uma semana. Quando passou uma semana, meu pai repetiu os exames. Até hoje, os rins do meu pai estão funcionando perfeitamente, para a glória de Deus. Eu nunca vou esquecer o meu pai chegando, a gente na sala, e meu pai chegou chorando, e mostrou o resultado. Deus ouviu as orações, Deus escutou as nossas orações. Deus tem escutado as orações da Assembleia de Deus em mais de um século. Eu amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz, porque inclinaste os seus ouvidos para mim. Eu o invocarei enquanto viver. Clame ao Senhor teu Deus, meu irmão. Clame ao Senhor, despeje a sua vida diante dEle, a sua alma, coloque a sua petição diante dEle. A Bíblia diz: não tem porque não pedem.
E quando pedem, pedem por motivos esdrúxulos, egoístas. Não, se você orar conforme a vontade de Deus, Deus tem prazer de ouvir. E a Bíblia diz que Deus sempre responde com mais do que tudo que pedimos ou pensamos. O nosso Deus é um Deus generoso, é um Deus amoroso. Então Jesus nos dá um incentivo. Primeiro, Deus é justo? Sim. Segundo, Ele responde? Sim, depressa, no tempo dEle. Mas a terceira pergunta, somos nós que respondemos. Porque Ele perguntou: mas, contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? E a resposta a essa pergunta é indeterminada. O texto muda de assunto, porque aí a resposta são os discípulos que vão dar para Jesus. Haverá fé na terra. A questão não é se Jesus é fiel, mas se nós permanecemos fiéis ao Senhor. Jesus não diz se o Filho do Homem voltar, mas quando o Filho do Homem voltar. Jesus Cristo está voltando. O Rei está voltando. O Rei está voltando. E cabe a nós deixar a nossa lamparina com azeite. Cabe a nós permanecermos em oração sem desanimar. Cabe a nós sermos como aquela sentinela, sermos aqueles que continuam orando, vigiando, clamando, intercedendo por essa nação, amando a Deus, amando ao próximo, vivendo a bem-aventurança de Jesus. Vidas santas no altar do Senhor. Meus amados irmãos, não é se, mas quando o Senhor voltar. E o que Ele vai procurar? Fé. Achará fé. O que Jesus, quando voltar, vai procurar na Assembleia de Deus, na minha e na sua vida, é fé. O que Ele procura, Ele está dizendo, não sou eu, Jesus está dizendo, quando o Filho do Homem voltar, Ele encontrará fé. Você pode fazer o que quiser sem fé, mas nada que vai agradar a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A minha oração é que haja um batismo de fé nas nossas vidas, nessa celebração. Quem recebe essa palavra, dê um glória a Deus aí, meu irmão. Que o nosso coração desperte em fé, que a sua família seja uma família cheia de fé, cheia do Espírito Santo do Senhor. Fé que Ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Amém, queridos? E a amplitude da procura, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra. Olha a amplitude da varredura do Senhor. Não diz encontrará fé entre os juízes, encontrará fé entre os acadêmicos, encontrará fé entre os simples, encontrará fé entre os médicos, professores, entre a igreja, entre a terra. Então é uma pergunta que nos enche de temor. É uma pergunta que nos coloca diante dessa realidade. Nós permanecemos humildes, nós permanecemos na presença do Senhor. Meus amados irmãos, eu quero encerrar dizendo isso. Essa é uma mensagem de Jesus para mim e para você, para nós sairmos daqui essa noite orando e sem desanimar. Peça sabedoria a Deus, peça perdão, peça graça para enfrentar as incertezas da vida. Peça ao Senhor Deus sabedoria na tomada de decisões. Peça ao Senhor um coração misericordioso, perdoador. Peça ao Senhor paz. Peça ao Senhor justiça. Como aquela viúva pediu justiça, vamos pedir justiça ao Senhor. Jesus estabelece a conexão entre a oração e a nossa fé, e nos exorta a uma contínua dependência. A oração estabelece as bases para a paz de Deus em nossos corações. Vamos orar até o fim do mundo. Quem quer orar até o fim do mundo? Orar sem desanimar, até que o Senhor venha, até que o Senhor volte. O que Deus espera de nós é fé e oração. Deus abençoe a igreja. Avançando. A mensagem foi tão boa e tão própria. Parar de jeito nenhum. Avançar e fé. Avançando
pela fé. Que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa. Eu quero orar com você nesse instante, porque nós completamos 112 anos, mas nunca mudamos e não vamos mudar. Alguém veio a este culto e precisa de salvação. Alguém veio a este culto e precisa de reconciliação. Alguém veio a este culto e sua alma está pedindo para voltar a sentir a alegria da salvação e o gozo do Espírito. Se esse é seu caso, todos nós vamos baixar nossas cabeças em oração por você, em oração por essa amplitude toda da terra, por esse sentido de fome e sede da oração, que significa presença e comunhão com Deus. Por favor, recline sua cabeça. Eu quero saber quem está aqui, em qualquer lugar, que precisa de oração, porque precisa de salvação, quer entregar sua vida a Jesus. Me dê a chance só de ver a sua mão. Jesus está vendo o seu coração. Levante sua mão, quem precisa de salvação, quem precisa hoje, não quer sair daqui sem ser salvo. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Quem está aqui hoje que precisa de reconciliação, de reaproximação, de reavivamento, de comunhão com Deus, levante sua mão também onde você está. O tempo hoje nosso é curto, eu não vou nem poder chamar você aqui naquele gesto, mas você está diante dos olhos do Senhor Jesus, e nós queremos que você saia daqui sentindo tudo isso que hoje foi pregado, que hoje foi cantado aqui, porque é para você. Já pensou? Levar Jesus dia e noite, poder falar com Ele, ter os seus pecados perdoados e suas causas defendidas por Ele. Oremos. Depois do culto, se você quiser, pode vir aqui à frente, eu vou estar aqui para te dar um abraço. Tem muita gente aqui. Venha ao próximo culto também. O céu é o seu lugar e essa é a sua casa. Oremos juntos. Santo Deus, abençoa esta preciosa vida que hoje à noite, Senhor, disse no seu coração e levantou sua mão, seu braço, pedindo salvação, pedindo perdão, pedindo reconciliação, pedindo paz, pedindo alegria, pedindo, Senhor Deus, comunhão contigo. Faz isso nesta hora, e que esta pessoa querida saia daqui cheia do teu Espírito, amparado pela confiança de ti, no eterno, bendito e santo nome de Jesus. Que ela caminhe para o céu, porque o lugar dela é o céu, porque tu vais voltar e tu vais nos levar para o céu, no amor de Jesus. Amém. Vamos aplaudir essas pessoas que aceitaram Jesus como Salvador. Avance, não pare. Maior é o que está contigo. Vamos ficar de pé, igreja. Por mais forte que seja o vento que está soprando contra a tua vida, não se abale, não se entregue, permaneça firme, esse vento vai passar. Por mais que falem contra a tua vida, te lancem palavras de maldição, não ouça a voz do inimigo, porque Deus transforma todo mal em bênção. Deixe que te levantem, deixe que se armem, deixe que falem. Deus é contigo, Ele te livra. O que importa é o que Ele pensa da tua vida. Descanse, durma tranquilo. Aquele que te guarda é fiel e não dorme. Se Ele é contigo, nada vai te parar. Se Ele é contigo, nada vai te segurar. Avance, não pare. Maior é o que está contigo. Adore e ore, é louvando que você vai vencer o inimigo. Consagre, jejue, em santificação você é invencível. É maior aquele que está contigo. Avance, geração eleita, povo escolhido, olhe para o alto. É do Senhor que vem teu socorro. Eleve os seus olhos para os montes, de onde virá meu socorro.
que fez o céu e a terra, não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não cochilará, esse não cochilará, nem dormirá. O guarda de Israel, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, de dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te guardará, de todo mal Ele guardará. O Senhor guardará tua saída, tua entrada, desde agora e para sempre. Não vai, olha o que está contigo. Adore e ore, é louvando que você vai vencer o inimigo. Consagre, jejue, em santificação você é invencível. É maior aquele que está contigo. Vem, avança, não pare, maior o que está contigo. Adore e ore, é louvando que você vai vencer o inimigo. Consagre, jejue, em santificação você é invencível. É maior avance. 112 anos, mais e mais. Aleluia, vamos avançando. Vamos. Orando sem cessar. Por um minuto, me dê a chance, fique sentado, só para ficar mais fácil, para a gente findar. E ficará mais fácil a gente concluir rápido. Se você estiver sentado, nós vamos sair daqui dentro de pouco tempo. Quantos de vocês querem agradecer a Deus pela vida desse jovem pastor Davi Lago e prometem que vão orar por ele, para que ele possa continuar sendo uma das vozes mais autorizadas do cristianismo brasileiro, na mídia e nas universidades? O doutor, pastor, nosso irmão Davi Lago, pastor aí dos acadêmicos todos. Quantos? Estendo a mão na direção, ele está ali sentado de modo muito simples. E diga comigo: Deus te abençoe. Continue sendo esta voz em todos os lugares. Aplaudam a Ele, ao Senhor dele também. Eu queria só pedir nesse instante, nós temos aqui, vamos sair daqui, muitos vão viajar, mas nós temos uma caravana que veio dos Estados Unidos. Fique em pé, Natanael e Alice, por favor, e as duas companheiras que estão aqui também, a Valda. Se vocês puderem, pode chegar aqui. Vieram dos Estados Unidos participar dessa nossa Assembleia Convencional e da nossa festa. Já vieram pela segunda vez e vão continuar vindo. Podem ficar se quiser, mas se puder, desloquem-se até aqui. Já foram aplaudidos também. Nós temos aqui o pastor Lu e a sua esposa Mara e a Crista. Atenção, esses são médicos abençoados, chineses, da China, amados de Deus. Cristo, o pastor, não me deu o nome agora, o nosso pastor aqui que acompanha esse casal abençoado nosso, está completando 2 anos que nós começamos o templo, a igreja para chineses. Aqui em Belém do Pará, na Praça da República, tem 2 anos. Vamos aplaudir e, se eles puderem, podem vir aqui. São médicos, doutores, autorizados, todos eles, e servem ao Senhor também. Pastor, venha com eles aqui. Pastor Sidival, sua esposa, são muito conhecidos aqui. A igreja, 2 anos. E o pastor Lu, onde ele está, ele faz o culto e a pregação todo domingo aqui. Onde ele estiver, quando não está aqui, ele faz para todo. E mais, chineses no mundo todo acompanham o culto e a pregação que é feita por esses amados irmãos. Que riqueza, que coisa maravilhosa. Da China e dos Estados Unidos, agora a gente vai para Portel, pastor Zaqueu e Oscarina. Fiquem em pé. Ilha do Marajó, onde nós estivemos, venham para cá também. Pode aplaudir esse amado irmão querido.
E dos Estados Unidos e da China a gente vai para Marituba. Pastor Enaldo e a Thelma estão aqui conosco também. Pode vir aqui, pastor Enaldo e a Thelma. É uma viagem longa, não é? Mas o Evangelho faz isso. Vamos agora lá para o Rio Grande do Sul, onde estão os gaúchos. Pastor Wagner Medina, por favor, sua esposa, a doutora Nádia, fique em pé também aí. E quem mais veio do sul do Brasil, que ainda está aqui conosco? Veio a maior caravana, talvez já foram embora, porque eles foram a Melgaço, foram a Portel, do sul. Aqui está também o pastor Margarinos, sua esposa, irmã Chile Margarinos. O primeiro nome é Arnaldo? Arnaldo. São de Santa Catarina, servo de Deus também. Vocês já aplaudiram? Digam comigo assim. Isso. Podem vir, meus amigos. Arranja um lugar, tá aqui, tem mais ali, para que a igreja conheça. Nós vamos terminar daqui a pouco, festejando o Rio Grande do Sul, que ainda está conosco aqui. Eu fiquei muito tocado, porque hoje eu recebi uma mensagem do pastor Arnaldo Margarino, dizendo: pastor, eu fui tocado com o que vi sobre Melgaço. Durante um ano, próximo ano, eu vou ajudar mensalmente a base humanitária em Melgaço. Que coisa maravilhosa, não é? Como Deus toca. E agora a catedral, depois você pode pegar aí o envelope e dizer assim, Deus já me tocou, não vou deixar esfriar o sangue. Escreva, pode trazer aqui dizendo, durante 2 meses, durante 3 meses, já diga logo o seu telefone para a gente fazer contato com você, não perca a chance. Se a voz do Senhor falou, é hoje. Quem sabe também ele já vai ser enriquecido por Deus para ajudar na catedral lá. Eu olho esses homens assim, são corajosos e desaforados. Que bênção do céu, extraordinário estar com eles todos. Meus amados irmãos do Amazonas, eles sempre invadem Belém do Pará, quando vem o pastor Jonatas Câmara, sua esposa Ana Lúcia, pastor Moisés, a Vânia, pastor Elionai e a sua esposa Elda, e todos os ilustres pastores de Manaus, do interior. Fiquem em pé os amazonenses todos que estão aqui. É a caravana, olha o tamanho dessa caravana. Vai ser. Ei, por favor, pode vir para cá também, amazonenses, podem chegar aqui, se arrumem em algum lugar e tomem conta aqui dessa área. O Amazonas é sempre abençoado. Para nós aqui, nós amamos muito o estado do Amazonas. E, logicamente, enquanto os amazonenses vêm aqui, eu também quero terminar chamando a caravana do Rio de Janeiro, que recebeu o nosso bastão. Espera aí, deixa o pessoal do Amazonas. Fique em pé o pessoal do Rio de Janeiro, enquanto o pessoal do Amazonas está chegando. Se arrumem por aqui. A turma do Rio de Janeiro, capitaneada pelo pastor Celso. Olha, nós temos aqui o amado pastor Valmir Cohen, que é o filho do pastor Cohen também. Pode se arrumando, pode ir arrumando rápido aqui para não demorar. Pode entrar por ali também, pastores. Pastores do Rio de Janeiro, podem vir então por aqui para diferenciar um pouco. Pastor Celso, pessoal do Rio de Janeiro, nós já passamos para eles o bastão, certo? O nosso pessoal que veio de São Paulo, fiquem em pé, por favor, os paulistas, entre eles o pastor Toninho Lisboa, Aderaldo Lisboa, suas esposas, são pastores da Assembleia de Deus, no lugar bonito, na igreja bonita, no Jardim Augusta. Por favor, vamos aplaudir os paulistas. Se tiverem mais paulistas, podem vir para cá também. Todos vocês que aqui estão, por favor, chega até aqui. Essa gente abençoada, gente querida, venham para cá, por favor. Os cariocas venham aqui. Nós temos, eu quero saber, eu sei que tem mais gente aqui do Nordeste do Brasil também. Os nordestinos que ainda estão, que vieram, que ainda estão comigo aqui, Sergipe, Alagoas, é tanta gente que abraça, às vezes a gente perde vocês aí. Tem ainda gente que veio, por favor, se tiver, fiquem em pé para nós aplaudirmos os nordestinos e venham aqui, por favor. Lá está essa caravana abençoada, bonita. Eles vieram em mais de 60 para cá, por favor, nordestinos, tomem conta aqui da área para serem documentados aqui. Vou chamar por região, tem Centro-Oeste, tem pessoas aqui conosco ainda do Centro-Oeste, por favor, fiquem em pé se tiver. Centro-Oeste, a maioria viajou para estar nos cultos hoje, porque nós temos o costume, na convenção, de todas as igrejas celebrarem
o aniversário da Assembleia de Deus no Brasil, também nas suas cidades. Ali está, fique em pé, por favor, meu amado irmão. Vamos aplaudir a Centro-Oeste. Venha aí, pode vir para cá também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, Norte, se tiver mais gente aqui do Norte do Brasil, se eu esqueci do nome de alguém, Amapá tem pessoas, Amapá veio com 300 pessoas. Por favor, pastores, vamos aplaudir nossa terra irmã, o Amapá. Venham para cá também, todos do Norte. E todos os demais que ainda estão aqui, podem vir quando chegar aqui à frente, me digam se eu esqueci o seu estado, gritem aqui para mim, para que essa igreja tenha o prazer de vê-los, e a gente vai terminar essa festa, esse conclave celestial. A gente vai cantar juntos com a igreja e todos vocês. E aí as câmeras, a televisão, os fotógrafos, essa gente nobre, venham por favor. A igreja me dá mais 5 minutos, como eu disse, porque nós não podemos perder a chance de apresentar. Quem vier aqui e eu não tiver mencionado a região, o estado, dê um grito, me ajudem. A Forquilinha, o Davi, sua amada esposa, a esposa Dulce, a irmã Dulce, querida, vem aqui, esse casal pastoreiam a igreja Forquilinha. Só eles mandaram quantas máquinas de costura, Davi? Já? Para cá? 16 máquinas de costura na base estão lá, daquelas boas que os belgacenses estão fazendo um curso para poder mexer com as máquinas. E toneladas de tecido também eles mandaram para cá. Que honra tê-los aqui. Quem mais está chegando? Todo mundo? Que maravilha. Olha só, aqui ó, do Rio de Janeiro, cadê o meu irmão? O meu irmão Isaac está trazendo a Bíblia dele, que está aqui, ó, a Bíblia que ele concluiu. Eu digo que a Bíblia dele é uma das Bíblias mais lindas. Eu não sei como é que ele adquiriu o direito de fazer uma caligrafia tão bonita. Cadê a televisão para mostrar? Cuidadosamente elaborada, graças a Deus, ele está aqui. Ele disse que foi 900 dias, ele trouxe até as canetas aqui. Cadê as canetas que fizeram? 690 dias, louvado seja. Abre aí, por favor, dá uma para o Medina abrir, outra para outro, que eu quero ver, que as pessoas vejam a caligrafia. Dá uma para ele, quão delicado, quão bonito. Isso é um hábito da igreja em Belém, que o Brasil, o mundo todo, e ele foi um dos melhores discípulos disso tudo, ele está trazendo para apresentar aqui. Vou negociar com ele para ficar aqui no museu durante um tempo de exposição, mas depois vai para o Rio de Janeiro, também vai para o Rio de Janeiro. Que maravilha! O amém de Apocalipse eu comprometi com o senhor do senhor escrever. Amém? O amém de Apocalipse. Meu Deus, mas no meu garrancho? Opa, olha aqui. Querido irmão, desde o primeiro, quando começou assim, amém. Posso escrever mesmo? Um pouquinho maior? Aleluia. Então vamos lá, digam comigo. Soletre comigo para eu aprender e voltar a aprender. A primeira letra é A. M. E. N. Não esquece do amém com M, né? M. Olha aí, viu? Vocês não me deixam. Está parecendo a professora do Davi Lago lá, dizendo que ele fez a história dele lá. E aqui é ao vivo e a cores. Aleluia! Louvado seja Deus! Aqui, meu amigo, meu irmão querido, eu chamo ele de escriba. É o nosso escriba. Fique em pé comigo agora. Fique comigo em pé agora. Vamos em pé. Isso, que maravilha. Maravilha. Nós temos hoje muitas pessoas aniversariando. A Noemi, a nossa compositora, o irmão Valdemar, o nosso pastor Natanael ali, 61 anos de casamento. O Nir, todo mundo, 61 anos de casamento. Vamos aplaudir essas pessoas que escolheram completar a festa. E quero oração aqui. E eu quero convidar você para num gesto apoteótico. Como disse nosso pastor Davi Lago, nossa esperança é a volta. Ele vem, eu quero que você abra o seu coração
E não deixe que o coral cante sozinho, e nem que a orquestra. Rebeca, chega até aqui comigo. Pode vir também aqui comigo, todas as pessoas. Vamos cantar esse hino. Quero ver se você conhece como último ato desse nosso culto. Que rufem os tambores e as trombetas. E que saibam que aqui é um povo de Deus que vai para o céu. coral mais diversificado, não ensaiou nenhuma vez, mas é a linguagem do crente. E depois de amém, não tem mais nada. Diga comigo, amém. A paz do Senhor.
avançando pela fé. Deus lhe abençoe. Volte a Belém no próximo ano, ou no céu. Rio de Janeiro, centenário. Se abrace, a festa é sua. Paz do Senhor. Ajude. Existem alimentos milagrosos que podem curar o câncer? Mito! Não podemos atribuir a nenhum alimento específico um poder de cura. A alimentação saudável deve ser variada e composta por diferentes tipos de alimentos protetores, como